Continuação da correção do exercício. Quarta e quinta questões. Quarta questão diz o seguinte: o vinagre usado para temperar saladas é uma mistura em proporções adequadas de... O vinagre tem sabor azedo, ou seja, é um ácido. Só que ácido é este? Ele é o ácido acético, ou seja, o etanoico. Acético é o nome usual, mas ele é o nome da IUPAC, será etanoico. E ele é uma mistura em proporções, ou seja, terá uma certa quantidade de outra substância junto com esse ácido, que será a água. Então, o ácido acético, pergunta de prova, é uma mistura formada de água com o ácido acético, formará o vinagre. Vinagre, ácido acético, etanoico e água. Quinta questão, eu tenho um ácido fitálico. Eu irei fazer algumas perguntas sobre essa estrutura. Primeira pergunta, primeiro item: a qual função orgânica ele pertence? Vamos lá. Qual função orgânica pertence esta estrutura? Bom, pelo próprio nome, essa questão está fácil devido ao nome, ácido fitálico. Se eu tenho um nome ácido, já dá para dizer que é um ácido carboxílico. Mas se não tivesse o nome, eu terei que olhar, observar o que tem de diferente nessa estrutura. O que é que eu tenho? Eu tenho que observar alguns elementos. No caso, o oxigênio, função oxigenada. Então, eu irei observar o que é que eu tenho junto com esse oxigênio, com o que está ligado a ele. Qual grupo funcional ele irá pertencer. Então, neste caso, eu terei um oxigênio, outro oxigênio. Ou seja, eu tenho dois oxigênios. Esta função sempre será a função do ácido. Se não tivesse o nome, você iria observar devido ao grupo funcional. Dois oxigênios e uma hidroxila e outro oxigênio ligado com uma ligação dupla, que é o carboxilo. É o grupo carboxila, certo? Então, o item A, ao grupo ácido carboxílico, letra A. B, classifique este composto como saturado ou insaturado. Bom, o que é saturado? Saturado é que contém ligações simples. Simples, não irei contar com aquela ligação dupla entre o oxigênio, só entre os carbonos da cadeia que forma este ácido. Saturado é ligações simples e insaturado, ligação dupla. Então, eu tenho aqui no composto, não irei observar esta dupla, mas sim a que está na cadeia. Eu tenho aqui a cadeia junto com os grupos, são dois. Então, esta cadeia tem ligação dupla. Então, o item B, ele será uma cadeia insaturado. Ele é, ou seja, é um composto insaturado. Letra C. Ele é alifático ou aromático? O que é alifático? Alifático é uma cadeia carbônica, ou as cadeias carbônicas sempre irá aparecer nos exercícios. Alifático é uma cadeia carbônica fechada. Fechada, mas que não seja o anel benzeno. Porque se for fechada e tiver o anel benzeno com 6 átomos de carbono e 3 ligações duplas, será um composto aromático. Então, aromático tem um anel benzeno e alifático não vai ter este anel benzeno. Então, iremos observar que eu tenho aqui a cadeia fechada. Essa cadeia são 6 átomos de oxigênio, de carbono, com 3 ligações duplas. Então, se eu tenho 6 átomos de carbono com 6 átomos, 6 pontas, né? E com 3 ligações duplas, então esta estrutura será um anel benzeno. O composto nosso, ele é aromático.
porque devido à presença do anel benzeno. Se não fosse anel benzeno, seria alifático. Classifique-o de acordo com a quantidade de grupos funcionais que possui. Então, quantos grupos funcionais eu tenho? Eu tenho um grupo funcional, 2 grupos funcionais. Mas esses 2 grupos são da mesma função, ou seja, ele é um composto. Se ele é um ácido carboxílico, ele é um composto dicarboxílico, ou di são 2.